Senhor, irmãos, boa noite. Eu gostaria de compartilhar nessa noite de uma palavra do Senhor que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, está no capítulo 10, do versículo 25 em diante. Mas antes eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está e orasse ao Senhor junto comigo. Que o Senhor venha iluminar nossa mente, nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que nós possamos provar da sua palavra nessa noite como um alimento fresco, limpo, sólido e agradável, que nos fortaleça a fé e que nos dê ânimo nessa caminhada. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua igreja e a cada família nessa noite. Amém? Então vamos ler. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 em diante, que diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? O que tu lês? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse: Tu respondestes bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu e disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram, o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E assim também o levita... 31. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo que mais gastares na minha volta eu pagarei. Ora, qual desses 3 te parece que se tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou de misericórdia para com ele. Então Jesus falou: Vai e faze tu do mesmo modo. Amém? Nós vemos aqui, então, Jesus estava, se você voltar um pouquinho no início do capítulo 10, você vai ver que Jesus estava, ele fez a escolha dos 70 discípulos, e ele nomeia os seus discípulos, manda que eles vão, né? E nesse momento aqui, do versículo 25 em diante, ele está ensinando, está conversando com seus discípulos, e no meio, né, do ensinamento de Jesus, um doutor da lei se levanta e quer tentar Jesus, quer questionar Jesus. Então ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer, né? O que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E eu chamo um pouco a nossa atenção para a colocação desse doutor da lei. Ele coloca para Jesus o que eu tenho que fazer, quais atitudes eu devo tomar, que tipo de ações eu devo empreender para que eu possa herdar o reino dos céus. E os ensinamentos de Jesus vêm nos mostrar que nada do que a gente faça, nada do que a gente possa fazer vai nos tornar dignos do reino dos céus. E então Jesus devolve para ele, né, o questionamento, e diz para ele assim: olha, o que está escrito na lei? Né? Tu conhece a lei, tu conhece a palavra, o que está escrito? O que diz? E aí, então, ele prontamente, né, na ponta da língua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu ser, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus elogia, né? Sim, né? Não diz pra ele que ele vai herdar o reino dos céus se fizer essas coisas, mas diz pra ele que sim, tu respondeu bem, faz isso e viverás. Não fala que tu vai herdar o reino dos céus, não fala que é essa a resposta certa, mas fala que ele responde corretamente, e se ele fizer dessa forma, ele vai viver sim. Porque se colocarmos o Senhor
acima de todas as coisas, respeitarmos nosso próximo, amarmos nosso próximo, nós viveremos em paz, né, com as pessoas e conosco mesmo. E não contente, né, com a resposta de Jesus, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, né, e não há nenhum outro caminho que leve ao Pai e a Deus, a não ser Jesus, né, Ele é, e não as nossas obras, e não o que nós pensamos, fazemos, e não a maneira como nós nos comportamos, Ele é. O doutor da lei, então, pergunta para Jesus, tá, Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo, Jesus? Quem que eu tenho que amar? Né? A quem que eu tenho que amar? Né? Como que eu posso já sair daqui e colocar essa tua palavra em prática e transformar em ações para que eu possa ser digno desse reino, da vida eterna? Então Jesus propõe para ele uma parábola, né? Ele conta então a parábola do samaritano, né, do bom samaritano, e eu gostaria que você ficasse com essa expressão na tua mente, bom samaritano, porque nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante, né? Então ele traz para aquele momento ali, para aquela ocasião, um episódio que poderia acontecer, né, com qualquer pessoa que empreendesse sair de Jerusalém, né, e ir até Jericó, né? O caminho que a pessoa escolheu para ir é um caminho de 915 metros de descida. Era um caminho perigoso, né? Os ladrões se apropriavam daquele caminho porque era, né, para emboscadas, para assaltos, né? Então, certo homem desceu de Jerusalém, provavelmente um judeu, né? Saiu de Jerusalém e estava indo para Jericó. E ele foi assaltado. Não só assaltado, feriram ele e quase bateram nele e quase o mataram, né? Que Jesus fala que ele caiu quase morto, né? E por acaso, né, para sorte daquele homem, descia pelo mesmo caminho naquele momento um sacerdote, né? E o sacerdote viu o homem. Note que o sacerdote, um servo de Deus, um homem também conhecedor da palavra de Deus, sabendo que deveria amar o seu próximo como a si mesmo, né? Assim como o doutor da lei tinha colocado, tinha respondido para Jesus, um homem que também sabia dessa verdade, que para herdar o reino dos céus ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ele viu aquele homem caído ali, quase morto, e ele fez o quê? Passou pelo outro lado. Né? Deixou o homem ali, deixou o homem quase morto ali. Talvez por pressa, talvez por não querer ser importunado, talvez por não querer se demorar, talvez por pensar que o homem já estava morto, então ele, como sacerdote, se tocasse no cadáver, ele ia se tornar impuro. Enfim, N motivos, N razões podem ter levado esse sacerdote a não parar e não socorrer aquele homem que estava meio morto ali no meio do caminho, mas nada que justificasse a atitude desse sacerdote. Bom, enfim, ele passa pelo outro lado e vai embora. No mesmo modo, vem também um levita, né? Tá passando por aquele caminho, coincidentemente. Um levita, um servo também do Senhor, da tribo de Levi, separado para ministrar na casa do Senhor, ministrar louvores, ministrar cuidados. Ou seja, duas pessoas com características muito semelhantes, duas pessoas que foram separadas e escolhidas pelo Senhor para ministrar na sua casa. Duas pessoas religiosas, duas pessoas que deveriam conhecer os costumes, que deveriam conhecer a palavra de Deus, que deveriam conhecer qual o seu papel enquanto igreja do Senhor. Duas pessoas que conheciam que deveriam amar a Deus sobre todas as coisas, que conheciam que deveriam amar ao seu próximo como a si mesmo. Duas pessoas que viram alguém que estava ali se esvaindo no meio do caminho, alguém que estava ferido, machucado, alguém que estava precisando de ajuda. Duas pessoas, dois servos do Senhor, que viram alguém necessitado, enxergaram aquele homem, porque a palavra de Deus diz que Jesus fala, ele viu, o sacerdote viu, o levita viu e passou pelo lado. E o homem continuou lá.
né? Duas pessoas que não deram atenção à palavra que o Senhor disse para o doutor da lei. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Duas pessoas que negligenciaram a palavra de Deus. Duas pessoas que passaram reto ao ensinamento da palavra. Duas pessoas. Não dois gentios, não dois ignorantes, não duas pessoas não letradas, não. Duas pessoas que conheciam. Duas pessoas que conheciam a palavra de Deus. Mas, no versículo 33, um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão. Note que, para um judeu, um samaritano era alguém totalmente depressível, alguém que não tinha honra alguma, porque os samaritanos eram judeus que, durante o cativeiro, ficaram em Samaria e casaram-se com duas pessoas que não levaram em consideração aquilo que o Senhor ensinou. Mas havia um samaritano que estava descendo no mesmo caminho que o sacerdote, que o levita e que aquele homem judeu que estava lá caído. E ele teve compaixão daquele homem. Um homem que era desprezado pelos judeus, um homem que era considerado imundo pelos judeus, um homem que era considerado inimigo pelos judeus, teve compaixão. E ele aproximou-se do homem ferido, fez curativos nele, atou suas feridas, derramou azeite, que era um tipo de medicamento para a época, e colocou aquele homem em cima do seu animal, talvez o único animal que ele tivesse, porque ele estava indo de viagem, e levou ele para uma hospedaria, cuidou daquele homem, e como ele estava de viagem, precisava de resolver outras coisas, ele deixou dinheiro para o hospedeiro, suficiente para que o hospedeiro cuidasse daquele homem, e que quando ele voltasse, ele pagaria o que tivesse a mais. E então, nós vemos a compaixão, nós vemos aquilo que Jesus tinha falado para o doutor da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Vemos aqui o bom samaritano, agindo com compaixão, agindo de acordo com a palavra do Senhor, com aquele que certamente, se estivesse saudável, olharia para aquele samaritano e o desprezaria. Amando o seu inimigo, Vemos aqui Jesus mostrando para aquelas pessoas que o amor de Jesus, que o amor que ele vem ensinar é além daquele amor que nós dedicamos aos nossos queridos, aos nossos entes, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que convivem conosco, aqueles que nós não temos nenhuma dificuldade de amar. Mas Jesus demonstrando através do bom samaritano que nós precisamos amar até mesmo aqueles que nos desprezam. E o amor desse bom samaritano, ele não foi só de desprender um pouco do tempo dele em curar feridas e em largar o homem numa hospedaria. Ele cuidou daquele homem, e no dia seguinte ele continuou a sua viagem e deixou pago a estadia daquele homem e os cuidados, que seriam necessários serem empregados naquele homem para que ele pudesse se restabelecer, se recuperar e seguir o seu caminho. Nós vemos aqui a misericórdia, aquilo que o Senhor veio para nos ensinar. Misericórdia, amor, cuidado, Amar sem olhar quem nós vamos amar. É muito mais do que amar aquele que está na rua sem recursos. É amar aquele que não nos ama. É amar aquele que não gosta de nós. É amar aquele que nos despreza. É amar aquele que nos vira as costas. Porque era assim que os judeus faziam em relação aos samaritanos. Eles não passavam. Quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana no poço, os judeus evitavam aquele caminho. Os judeus não passavam por aquele lugar. Mas Jesus quis passar por Samaria, diz a palavra do Senhor. Porque ele queria ter um encontro com aquela mulher samaritana. Porque através daquele encontro com aquela
aquela mulher, a vida dela seria mudada e a vida das pessoas daquela cidade seriam impactadas, porque ela saiu daquele encontro e foi falar de Jesus para as pessoas da comunidade. Então, o intuito de Jesus sempre foi esse, de mostrar para nós como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos ser. É muito mais do que aquilo que nós podemos fazer para herdar algo, mas aquilo que a quem nós devemos ser, a quem nós devemos imitar, quem nós devemos seguir, qual é o modelo que nós devemos tomar como próprio, para que nós possamos chegar a ser dignos, nós possamos chegar a um nível mais elevado daquilo que nós estamos acostumados, a um nível mais elevado de amor, a um nível mais elevado de amizade, de relacionamento. O ensinamento de Jesus é muito mais do que conhecer tudo isso que está aqui, toda a palavra do Senhor. Claro, devemos conhecer, devemos estudar, porque é o nosso manual de vida. Mas o que Jesus vem ensinar é muito mais do que teologia, muito mais do que últimos dias. Ele vem nos ensinar como que nós devemos ser, qual é a natureza que tem que estar em nós. Aquilo que nós perdemos lá no Éden, aquilo que nós perdemos lá por causa do pecado, ele vem nos mostrar como resgatar. Imitando ele, seguindo ele, fazendo as coisas que ele fazia. Sendo como ele era. Eu vejo Jesus pendurado na cruz naquele dia, por minha causa, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu vejo Jesus aqui nessa parábola dizendo: olha só, tu não sabe, falando para esse doutor da lei, esse mestre da lei, tu é tão conhecedor da escritura, tu sabe tanto da escritura, tu tem ensinado outras pessoas, mas tu é um guia cego, porque tu não tá entendendo que aquilo que eu vim ensinar não é só sobre tu fazer a tua parte. Não é só sobre aquilo que externamente as pessoas enxergam. Mas é aquilo que tu é no secreto, aquilo que tu é de verdade, aquilo que tu é e que o Deus que conhece todas as coisas, sonda o teu coração e enxerga a verdade do teu coração. É isso que Jesus veio ensinar. É isso que Jesus queria ensinar para aquele homem nesse momento. Não é sobre, não é o evangelho que dita regras e normas e condutas para que tu possa alcançar determinada situação, para que tu possa alcançar determinada vitória, para que tu possa alcançar determinada bênção. Não, é o evangelho que vem dizer como você deve ser, como o teu caráter tem que ser transformado, porque nós somos muito podres, muito feios, sabe? Nós aprendemos coisas e seguimos regras, isso é muito fácil para nós somos seres adaptáveis, mas mudar de verdade. A mudança é aquela de verdade, aquela que eu não preciso pensar muito para fazer. Sabe? Aquilo que já está impregnado em mim, aquilo que eu não preciso fazer nenhum esforço muito grande para poder agir daquela maneira. Mudança real de caráter, mudança real de sentimento, ter um coração realmente regenerado, transformado, transplantado. Porque nossa natureza natural ela é muito feia. Muito feia. E aquele doutor da lei estava ali para tentar Jesus, não para aprender com ele. E Jesus chega e traz uma lição extraordinária. E lembra que eu falei que nós íamos falar sobre o bom samaritano? Em algumas bíblias, o título desse texto, a parábola do bom samaritano. Ele não era só um samaritano, ele não era só um cara que encontrou alguém e resolveu ajudar. Não, ele era alguém bom. E um dos gomos do fruto do Espírito é a bondade. Então, Jesus vem ensinar para nós que nós precisamos ter os frutos, o fruto do Espírito em nós. E um dos gomos desse fruto é a bondade, é o amor, né? Então ele vem mostrar que o bom samaritano, ele não só viu um homem caído. O bom samaritano não só viu e parou para ajudar, como desprendeu tempo e recursos para ajudar aquele que estava precisando. Porque ele era bom. Não tinha ninguém vendo. O levita tinha ido embora, o sacerdote tinha ido embora. Os ladrões tinham desaparecido com o dinheiro do cara. Mas Deus estava vendo. Deus estava vendo e aquele homem, aquele bom samaritano, ele não precisava de uma plateia para aplaudir aquela boa atitude. Porque o seu caráter era bom. E ele não
podia se permitir ir embora e passar de largo e deixar o seu próximo ali morrendo. É isso que Jesus veio ensinar. É nós termos essa natureza impregnada em nós que não nos permite ver alguém sofrendo sem parar e ajudar. É ter essa natureza tão impregnada em nós, a natureza dele, né? Dele, do caráter dele, da mente dele, do coração dele, sermos parecidos com ele, tomar a nossa cruz todos os dias e seguir após ele. E sim, não nos permitirmos ficar estagnados e acomodados, vendo as coisas acontecerem sem olhar para o lado, enxergar alguém precisando. Ah, não tenho tempo. Ah, não, eu não posso. Ah, não vai dar. Ah, não gosto da pessoa. Pô, o judeu não gostava do samaritano. O judeu tinha asco pelos samaritanos. Eles eram considerados nada, escória, cães para os judeus. E o bom samaritano não olhou para a visão que o judeu tinha dele. Não, ele olhou para uma necessidade. Ele olhou para o caminho e viu um próximo. E viu um semelhante, e viu alguém que Deus criou sofrendo e precisando de ajuda. E pensou com ele mesmo, eu posso ajudar. Eu posso fazer alguma coisa. E eu tenho o dever de fazer algo. Porque aquele que tudo vê, aquele que tudo enxerga, aquele que tudo sabe, conhece meu coração e sabe que se eu passar de largo, vai ficar registrado. Então que eu e você, nessa confusão que vivemos hoje, nessa pandemia, nesse isolamento, nessa loucura que vivemos hoje, que está totalmente fora do nosso controle, mas que nunca saiu do controle do nosso Deus. Que nós possamos olhar para esta parábola e que possamos olhar para este bom samaritano e sermos bons. Eu noto também nessa parábola, claro que naquela época não existia rede social, não existia selfie, mas eu vejo aqui o Dr. Lucas deixar registrado, né, no Evangelho segundo ele escreveu essa parábola. Não vejo ninguém tirando uma foto, samaritano, judeu, vem cá, sou samaritano, vou tirar uma fotinha, uma selfie aqui pra gente colocar na rede social. Não vejo o dono da hospedaria divulgar ou registrar, mas vejo ele aceitar aquele dinheiro e cumprir o seu papel porque alguém pediu que ele fizesse, porque alguém estava precisando. E vejo um doutor da lei frustrado porque tentou envergonhar Jesus. E não se preocupe, querido, quando você estiver fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, tentarem te envergonhar. Porque aquele que tudo vê não se preocupou com isso. Não se preocupou com deméritos ou com as perguntinhas que o doutor da lei levantava. Jesus, sábio, foi devolvendo as perguntas e foi respondendo e foi calando aquele doutor da lei. Porque é exatamente isso, não é no muito falar, não é nas muitas ações, mas é naquilo que nós somos. O Senhor vê aquilo que nós somos. Que sejamos nesse 2020 transformados pela palavra do Senhor. E que o Espírito Santo realmente tenha morada em cada um de nós, encontre morada em cada um de nós e produza fruto na nossa vida. Fruto para o reino. Fruto para o reino de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um e que prospere a tua casa e que alcance a tua família e que abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.